Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores do Divulgar.net, é com grande satisfação e alegria que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel. Estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, vamos estudar o capítulo 102 com o tema Regozijemo-nos sempre. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Cássia Mello. É com você, Cássia. Bom estudo e bom trabalho. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes do programa Jesus por Emmanuel. É para nós uma alegria estarmos aqui novamente, podendo contribuir com esse estudo, com esse programa que é maravilhoso. Hoje nós vamos dar continuidade às reflexões da obra Fonte Viva, no capítulo 102, que tem como título Regozijemo-nos sempre. Que Jesus nos abençoe. Vamos às reflexões de hoje. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Aqui é muito interessante a fala de Emmanuel, porque muitas das vezes nós fazemos do Evangelho como se fosse um remédio para aqueles momentos onde nós não estamos nos sentindo muito bem. É como se fosse ali um paliativo só para aquela hora da dor, só para aquela hora do desânimo, do sofrimento. E Emmanuel vai dizer para a gente, ou nos aconselhar, que tem que ser exatamente o contrário. Nós não temos que ter essa intimidade ou esse contato com o Evangelho apenas nestes momentos de dores e de lutas. Claro que é muito importante, claro que é melhor fazer pelo menos nessas horas do que não fazer nunca. Mas ele nos chama a atenção para uma coisa muito interessante, de que nós não precisamos ou que nós temos que cuidar de fazer ou de criarmos uma intimidade, um laço mais profundo com o Evangelho na nossa vida diária. E ele diz assim: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Ou seja, tudo na terra, tudo o que nós podemos avistar é motivo para estarmos felizes, para transformarmos aquilo num instante dourado ou num instante santo. Porque veja bem, uma das maiores conquistas do espírito é reencarnar. Reencarnar para colocar em prática aquilo que houver aprendido nos planos espirituais. E nós sabemos, através da literatura espírita, que maior é o número de desencarnados que estão à espera de uma oportunidade para voltar à Terra, para volver à Terra, para colocar em prática aquilo que vem aprendendo, para ter a oportunidade de espiar, para ter a oportunidade de aperfeiçoar aquilo que ainda precisa ser consertado, aquilo que ainda precisa ser ajustado, equilibrado. E muitas das vezes aqueles ou nós que estamos aqui não conseguimos nos dar conta da bênção que é poder estar aqui e nos deixamos abater por toda e qualquer coisa. Primeiro, os espíritos nos dizem que se nós lançarmos os nossos olhos para a natureza, nós poderemos enxergar a divindade. Como? Como que é isso? Nós conseguimos enxergar exemplos gigantes, enormes, de perfeição,
exemplos profundos de transformação íntima e pessoal. Por quê? Porque a natureza é o que tem que ser. Ela se expressa com tudo aquilo que pode ser. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes nós não fazemos isso. Vamos voltar ao texto para ver o que Emmanuel tem a nos falar a respeito disso também. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Olha só, a natureza, a cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular, justamente por essa condição de ser ou se doar com tudo o que pode, fazer o que tem que ser feito, está ali e age fazendo o que foi designada para fazer. Você consegue compreender? Voltando ao texto. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e lameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Olha a natureza nos dando exemplo, que mesmo depois das tempestades, mesmo depois dos furacões, mesmo de ter sido arrasada, ela encontra forças para se reerguer, para se refazer. Interessante isso, né? É interessante quando Emmanuel coloca isso para a gente. Todos nós temos essa capacidade, ou melhor, todos nós fomos criados para estarmos de pé. Nós temos consciência, nós temos capacidades reflexivas de agirmos com coerência diante de qualquer adversidade da vida. E por que nós não agimos? Por que não agimos? Porque nós preferimos ficar ali depois de uma experiência difícil, depois de uma tormenta, depois de uma tempestade que nos abala. Por que muitas das vezes nós preferimos ficar ali, no chão? Por que nós não preferimos fazer como a natureza, nos reinventarmos, permitir com que os nossos galhos renasçam? Uma das maiores dificuldades que o ser humano experimenta na sua trajetória evolutiva, um dos piores vícios, dos mais comuns e mais difíceis de serem extinguidos do nosso interior, nos dizem os espíritos, é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade. Muitas vezes nós temos vergonha de, quem sabe, por achar que estamos nos expondo ao ridículo, de recomeçarmos. A maioria de nós tem dificuldade em recomeçar. E a natureza nos dá esse exemplo simples e belo do recomeço. E Jesus, através do apóstolo Pedro, quer nos dizer, colocando ali Pedro, aquele homem esquentado, aquele homem que falhava, que o negara 3 vezes, exatamente o seguinte: você vai cair, você vai errar, você vai se equivocar, mas o mais importante é que você se levante, que você comece do zero, que você se restabeleça. Você não foi feito para ficar na lama. Voltamos ao texto. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a cara antônia do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Aqui é muito interessante.
Nós, diante de determinadas experiências, diante de determinadas situações, nós nos colocamos no papel de vítima indefesa, que quer vender para si mesmo, porque nós sabemos lá no nosso fundo de que nós somos capazes de fazer qualquer coisa, mas nós queremos vender a ideia de que não podemos nada. Então nós nos colocamos numa condição de vitimismo que para sair dessa condição é muito difícil. É muito difícil. E Emmanuel é muito feliz quando ele nos diz que a ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária, porque, olha só, Jesus não utilizou livros para falar sobre as leis divinas. Jesus não se fez utilizar da fala de grandes filósofos para falar, por exemplo, da imortalidade da alma, da vida após a morte. Jesus não utilizou das palavras dos grandes sacerdotes da época para falar de amor, para falar de Deus. Jesus não utilizou nada disso para falar sobre perseverança, sobre esperança, sobre recomeço. Ele usou a natureza para falar de tudo isso. Muitas vezes nós vamos ver Jesus pegando João ali pelo braço, João que, não sei se sabem, se recordam, era o mais jovem daqueles que seguiam Jesus, e Jesus pega esse coração jovem, coloca ali debaixo das suas asas, digamos assim, e sai mostrando a natureza, mostrando exemplos da natureza, para que ele conseguisse ressignificar a sua vida e seguir adiante. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação quanto mais é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixas, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando e servindo ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentos de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. E é com essa mensagem que nós encerramos as nossas reflexões de hoje. Mensagem de positivismo, mensagem de esperança, mensagem de consolo, nos fazendo utilizar de todos os ensinamentos que Jesus nos ofereceu, que nos diz: nós somos capazes de fazer qualquer coisa, nós somos capazes de superar qualquer dificuldade. Dentro de você já existe
edificado ou pronto tudo aquilo que você precisa para superar toda e qualquer situação que porventura vier de encontro a você nessa encarnação. Você é o que é, as pessoas são o que são. Lembre-se disso e siga feliz. Um forte abraço, Deus nos abençoe a todos, paz, bem, doçura e alegria. Tchau! O Grupo Divulgar agradece a Cássia pelos esclarecimentos e pelo estudo de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva no capítulo 102. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Caio Pavão, que vai fazer o estudo do capítulo 103 com o tema Esperar e Alcançar. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação. Acesse também a nossa web rádio divulgar.net. Nossas redes sociais estão à disposição de todos, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.